E aí pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre aceleração e velocidade médias. Você sabe o que isso significa? Vem comigo! E aí galera, na última aula a gente viu alguns conceitos para começar a estudar a cinemática, dentre eles a velocidade e a aceleração, e hoje a gente já vai conseguir fazer contas com essas grandezas físicas. Hoje a gente vai ver a velocidade e a aceleração médias. O que significa falar de velocidade e aceleração médias? Significa que a gente vai analisar um movimento, tá, durante um tempo e vai definir qual que é a velocidade média e a aceleração média naquele movimento, naquela análise. Significa que a velocidade se manteve constante durante todo o movimento? Não necessariamente. A mesma coisa com a aceleração. Para falar primeiro de velocidade, imagina o seguinte: a gente tem um corpo que sai de um ponto A e vai até o ponto B, que estão distantes um espaço de 100 metros. E espaço na física, que é a distância, a gente usa a letra S. E ele demorou 10 segundos para percorrer esse percurso. Então, o tempo T foi de 10 segundos. Então, a velocidade é uma grandeza que depende da distância, do espaço que ele vai percorrer, tá bom? Que é medido em metros, e do tempo que ele vai demorar para percorrer aquele espaço. Em outras palavras, a velocidade média vai pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo. Pessoal, esse triângulo aqui na física, ele é um delta, tá bom? Chamado de delta, e o delta significa variação. E a variação vai ser sempre o final menos o inicial de alguma grandeza. Perceba o seguinte: a variação do espaço, eu vou pegar o espaço final dele, a posição que ele está no espaço no final, e vou subtrair da posição que ele está no começo. Então, imagina que você está fazendo uma viagem com a sua família, vocês estão de carro na BR-120 e quando você olha para o lado, pela janela, você vê que estão localizados no quilômetro 50 daquela avenida. Depois de um tempo, vocês conversando, escutando sua música, você olha de novo para a janela e vê que agora vocês estão no quilômetro 74. Qual que é a variação do espaço? Qual que é o seu ΔS nessa situação? Você tem que pegar o espaço final, que é o 74, e subtrair do espaço inicial, que é de onde você começou até onde você foi. 74 menos 50, 24. Então, o seu ΔS nesse trajeto foi de 24 km. Então é assim que a gente calcula a variação. E a variação do tempo? Bom, é o tempo inicial que você começou a contar, então supondo que aqui fosse meio-dia, 12 horas, e aqui fosse 12h30, certo? Então qual que foi o seu tempo aqui? 30 minutos, tá bom? Então o seu ΔT foi de 30 minutos. Então variação a gente calcula assim, sempre final menos inicial. E aí, para a gente conseguir estudar física direito, a gente precisa entender que existe um sistema internacional de medidas. Por quê? Eu posso falar em quilômetros por hora, você pode falar em metros por segundo. Lá nos Estados Unidos eles podem falar em milhas por hora, tá bom? Então a gente precisa meio que padronizar o estudo da física para todo mundo falar a mesma linguagem. E nesse sistema internacional, a gente estipula que velocidade sempre será medida, para fins de estudos, em metros por segundo, tá bom? E aí, se você não lembra, para que eu faça a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, a gente utiliza essa regrinha aqui. Então, se eu estou em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu estou em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6 e eu vou fazer essa conversão. Então, a primeira coisa em qualquer exercício é converter as unidades para que você não erre. Pode ser que o exercício seja muito simples. Se não tiver com a mesma unidade de medida, não vai dar certo. É a mesma coisa que você ter na sua carteira $1 e R$1. Significa que você tem R$2?
Não. Significa que você tem $2? Não. Você precisa converter ou do real para o dólar ou do dólar para o real para conseguir somar e saber de fato quanto dinheiro você tem na carteira. Então, conversão é muito importante. E a aceleração média, como você viu, e aqui a gente está falando em módulo apenas, tá bom? A aceleração média vai ser a variação da velocidade, foi o que a gente falou na última aula, a aceleração é quando a minha velocidade varia. Para usar essa fórmula, é o módulo que a gente está falando. Então, aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. É a mesma coisa, variação final menos inicial. E no Sistema Internacional de Medidas, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Não é metros por segundo, é metros por segundo ao quadrado. Ah, mas esse quadrado faz uma diferença tão grande assim? Faz, enorme. Para você começar a treinar, é bom olhar nos seus exercícios as unidades de cada coisa. Então, se no seu exercício tem um número com metros por segundo, você já identifica que é velocidade. Se tem alguma coisa que é metros por segundo ao quadrado, você já identifica que é aceleração. Pessoal, depois dessa aula vão ter aqueles 5 exercícios que você vai poder treinar melhor isso aqui. Se você não entendeu, assiste de novo esse vídeo e eu te vejo na nossa próxima aula.